Eu creio que nós já estamos ao vivo. Se alguém estiver nos vendo aí, dá um like, dá um joinha, alguma coisa, só para a gente saber que você nos vê. Queremos dar boa noite a todos, saudá-los com a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo, num momento especial, diferenciado por conta da contenção, né, acho que agora está. Então, a gente está num momento especial. A igreja toda do Brasil, no mundo, está vivendo esse momento único de não poder abrir suas portas, fazer seu culto público, mas é por uma questão de prudência, de precaução, até pedindo assim para que realmente as pessoas obedeçam as orientações das autoridades. Não queremos colocar em risco a vida de ninguém, trazendo a um culto público. A nossa comunidade cristã aqui em Araraquara, uma comunidade de pessoas que está dentro da faixa de grupo de risco, são idosos. Por isso que a gente resolvemos suspender os cultos, mas não deixamos de adorar a Deus, de refletir na sua palavra, por intermédio desses recursos que são as mídias sociais. Nessa noite, conto com a presença e com a ajuda do Jontas, que vai estar conduzindo na adoração aqui. E eu queria iniciar com uma leitura bíblica do Salmo 124, que diz o seguinte, eu acho que vai ser propício, mais tarde nós vamos entender o porquê. Diz o seguinte: não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, que o diga Israel. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. As águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa ao dente deles. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço do passarinheiro. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro, a nossa salvação, o nosso livramento está na mão do nosso Senhor. A gente age com prudência para que a gente não esteja se colocando em situação de risco, mas também confiamos naquele que é sobre todas as coisas, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração inicial e assim pedir que Deus esteja nos abençoando aqui e abençoando você aí na sua casa também. Pai querido, te agradecemos e louvamos por esse dia, pela tua bondade que se revela sobre todas as coisas. Vivemos um momento muito difícil, Senhor, na humanidade. Outros momentos semelhantes e até piores já aconteceram, Senhor. E tu em todas livrou o teu povo, em todas tu mostrou, Senhor, a tua salvação, em todas também tu fez ensinar, disciplinar, educar o teu povo através do sofrimento. Assim foi que Jesus também se aperfeiçoou através do sofrimento. Quem sabe, ó Deus, tu queira nos ensinar num momento como este. E nós estamos aqui, ó Deus, para aprender de ti, para buscar mais a tua presença, Senhor, e saber que direção tu quer levar, Senhor, a tua igreja e o teu povo. Pedimos a tua bênção, Senhor, para conduzir esse momento, que mesmo virtualmente, através dos recursos de internet, nós estamos fazendo culto. Abençoa nossos queridos que estão em casa também, e eles sejam assim, por ti, Deus, tocado pelo poder da palavra e da adoração. Esteja abençoando a minha vida, abençoando a vida dos Jontas, de todos nós. Que a tua presença, que é onipresente, esteja conosco e esteja com nossos irmãos também, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Esses dias, não sei quem esteve acompanhando, mas meio que aconteceu de um hino se sobressair e virar meio que uma espécie de tema ou lema, né, para aqueles todos que têm fé em Jesus Cristo. E aí muitas pessoas em muitas cidades estavam cantando esse cântico. Apareceu algumas imagens na internet, né, prédios, as pessoas saindo para suas sacadas. Então nós queremos começar justamente com esse cântico, né, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Meus pecados, mas
nós cremos no amanhã. Amém. Amém. Essa nossa programação hoje vai ser um pouco mais enxuta, né? Mais leve, não vai ter toda aquela liturgia bem elaborada, programada como nossos cultos públicos dominicais. Então nós já vamos agora começar a ler e pensar na mensagem de hoje. Eu espero que Deus abençoe bastante você e eu convido você a abrir sua Bíblia lá no livro de Esther. Nossa reflexão vai ser nesse texto maravilhoso que nós vamos compreender e ter algumas coisas muito importantes ali de tirar para o momento que nós estamos vivendo hoje no mundo, no Brasil, você está vivendo aí na sua casa. Então abra sua Bíblia lá em Esther capítulo 4. Nós vamos falar sobre a intervenção da graça de Deus. Deus intervindo com a sua graça. Esteja abrindo o livro de Esther, capítulo 4. Eu vou ler uma pequena porção dos versículos 13 ao versículo 17. Esse texto ele é o meio que o resumo básico de tudo aquilo que vai ser todo o texto de Esther, e é onde vai trazer a compreensão daquilo que nós precisamos também. Se você já abriu aí a sua Bíblia, acompanhe a leitura, que diz o seguinte: Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a tua casa, a casa de teus pais, perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que fostes elevado à rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e fez tudo segundo Esther lhe havia ordenado. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, acabamos de ler uma porção das Sagradas Escrituras e te pedimos, ó querido, que o Espírito que inspirou os profetas, os homens, ó Deus do passado, homens e mulheres, a escrever esses textos, seja o mesmo Espírito que nos ilumine a mente e o coração. Pedimos ainda que o Espírito Santo fale de fato, que ele comunique, que ele traga a interpretação, que ele traga a edificação, a exortação, a correção, pois nós queremos crescer em fé e em justiça, Senhor. Nos auxilia, Senhor, neste momento em que abrimos a Bíblia e extraímos dela a verdade para nos mostrar os caminhos que devemos seguir. Pedimos isso, Senhor, para mim e para os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com certeza, quando acontece sempre alguma coisa difícil no mundo, as pessoas começam a se perguntar onde está Deus. Porque elas partem do pressuposto de que se Deus existe e se Deus é um ser bom, então, quando acontece alguma maldade, a pergunta é: cadê esse Deus? E por que esse Deus não está fazendo nada? Essa é uma pergunta que geralmente surge no coração das pessoas, surgiu também nas ciências. O século XVIII e o século XIX, dois séculos passados praticamente, teve um momento muito curioso, porque começou a se perguntar onde é que estava Deus. Olhava-se para trás e tinha visto muitas desgraças acontecerem, né, no mundo, principalmente europeu, ali onde houve a peste, inclusive, né, aquela grande peste que matou quase a metade da Europa inteira. E aí, quando chega para o século XVIII, século XIX, é um momento que a ciência surge. E essa ciência se pergunta: onde é que está Deus? Onde é que a gente pode encontrar Deus? Onde é que a gente pega Ele, coloca num tubo de ensaio e faz uma experimentação? Né? Que a ciência ela trabalha com experimentações. E aí não encontraram Deus em lugar nenhum. E aí surgiu uma coisa muito interessante. De uma parte desses cientistas se tornaram ateus, né? Positivistas, aquelas teorias todas. Mas por outro lado surgiu outras pessoas que não negavam Deus pelo fato de entender que existe uma criação. Nós estamos aqui. Essa criação em nós, de alguma forma, faz com que
dê um entendimento de que existe um ser superior que criou todas essas coisas. Aí surge a ideia do deísmo. O deísmo é aquela ideia de que você acredita em Deus, mas dentro dessa ideia do deísmo tem uma chamada que eu chamo de tese do Deus relojoeiro. A ideia do Deus relojoeiro é o seguinte, é aquela ideia que Deus ele existe, ele criou todas as coisas, botou para funcionar uma espécie como se estivesse dando cordas, né? Pensa no melhor Rolex, né? Então Deus criou, fez funcionar, deu corda e depois que começou a funcionar, ele foi tirar férias, né? Assim como aquele filme que passou alguns anos atrás do Tim Carrey, né? O Todo-Poderoso, que Deus ia tirar férias e dava os poderes para o Tim Carrey, né? Então Deus foi tirar férias. Essa era uma das teorias que se tinha lá no século XVIII, século XIX, de um Deus relojoeiro. E aí você vem mais tarde tendo outras tragédias acontecendo no mundo e a mesma forma as pessoas perguntando onde está Deus no meio dessas tragédias. E sempre sai dois grupos dos sobreviventes dessas tragédias. Aqueles que deixam de acreditar em Deus e aqueles que acreditam em Deus e acabam se fortalecendo também. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, muitos judeus que foram vítimas nos campos de concentrações e sofreram no campo de concentração, alguns saíram totalmente desacreditados, viveram a vida por anos a fio com seus traumas até morrerem, e aqueles que saíram fortalecidos, acreditando mais em Deus ainda e buscando um sentido em todo o sofrimento. Aí você vê, por exemplo, dentro da teologia, grandes teólogos que surgiu desse momento, como o Young Moltmann, que é um dos grandes teólogos ainda vivo, foi uma das pessoas que sofreu naquele tempo, no tempo do nazismo. Você tem na psicologia a terceira escola de psicanálise austríaca, né, que é com Viktor Frankl, que cria a logoterapia, uma grande abordagem terapêutica também, e era de um homem que viveu, na verdade, 3 anos e pouco nos campos de concentração. Então essa pergunta, onde está Deus, é uma pergunta que surge no momento das angústias, das dores, dos sofrimentos na vida. Nós estamos vivendo um momento difícil agora. O Brasil ainda está no começo. As notícias que nós temos ouvido nem sempre são muito promissoras, algumas são até assustadoras. E aí a pergunta que nós temos é: onde está Deus nessa situação toda? Com certeza era essa pergunta também que muitos judeus tiveram na época do exílio. Nós conhecemos a história de Israel, que desobedeceu a Deus por décadas, séculos a fio, os descendentes, principalmente de Salomão, boa parte deles não andaram pelos caminhos de Davi, sendo obedientes, tendo o coração segundo o coração de Deus. E nessa desobediência, Deus resolve punir Israel, onde faz com que a Síria leve o povo do norte, que são os israelitas, e depois a Babilônia, alguns anos depois, leva também o povo de Judá, que era do reino do sul, para a Babilônia. E aí depois passa 70 anos, né? Esse povo lá, eles entendiam pelas profecias que já tinham sido profetizadas por Jeremias, Isaías, de que eles estavam ali realmente pela mão poderosa de Deus. O próprio Daniel, ele faz uma oração reconhecendo que eles estavam naquela situação por conta dos seus pecados. Mas agora vem a Síria, e a Síria ela derruba, né, vence a Babilônia, e ela dá um decreto para que as pessoas israelitas eles voltarem para suas terras, Deus ia abençoar a sua terra em todas as coisas. Mas eu acho que tinha cortado, deve estar voltando. Se voltou, dá um ok por aí, né? Se o áudio está bom também, nos falem para que a gente faça alguma coisa aqui e melhore sempre, tá certo? Então, voltando a essa questão dos israelitas, quando eles recebem da parte de Ciro, o rei persa, que derrubou a Babilônia, para voltar agora para suas terras, fica algumas pessoas. Algumas vai ter primeira leva de pessoas que voltam, né? Vai ter ali, por exemplo, um governador, vai ter o sumo sacerdote, né? Que vão voltar e vão começar a restaurar Jerusalém, é o primeiro grupo. Mas muitas pessoas continuam ainda na Pérsia, porque as pessoas já tinham estabelecido as suas vidas, muitos já tinham nascido ali mesmo, no período de 70 anos, né, de exílio, tinham nascido naquela região, construindo toda a sua vida ali, e mesmo que estava meio que de boa.
Mas aí dentro dessa história toda, depois de Ciro surgem alguns outros governantes, ainda persas, e entre eles você vai ter o rei Xerxes, que a nossa Bíblia no livro de Esther vai chamar de Assuero. E aí é que começa a saga daquilo que nós estamos querendo trabalhar aqui. Porque dentro dessa questão, desse povo que fica, você vai ter, por exemplo, alguns personagens. Nós queremos falar de 4 personagens desse momento em que os israelitas, judeus, estão vivendo ainda na Pérsia, né? E vai acontecer toda uma situação de angústia, de sofrimento e talvez até de morte. Mas aí tem alguns personagens que é muito importante a gente pensar, como Mardoqueu ou Mordecai, depende da tradução que você estiver lendo. Tem a Esther, que é sua prima, tem o rei Assuero e tem uma outra figura chamada Amã. Mas ainda tem também a Vasti, que é a rainha da Pérsia, esposa do Assuero. Então vamos falar primeiro dos personagens, um por um. Primeiro você tem aí, entre os personagens, o Mardoqueu, ou Mordecai. O Mardoqueu ele era um homem piedoso a Deus, um homem muito temente a Deus, e ele é uma espécie de funcionário público ali na Pérsia. E acontece uma coisa muito interessante, que ele acaba descobrindo uma conspiração de tentarem matar o rei. Ele ouve 2 eunucos conversando, né? E nessa conversa eles estão tramando a morte do rei. Mordecai, por ouvir isso, ele vai e ele denuncia essas pessoas, e por conta disso o rei ele se livra dessa conspiração, ele penaliza os 2 eunucos e registra nos anais do rei da Pérsia o fato, o ocorrido, e cita o nome do Mardoqueu, Mordecai, né, dependendo aí da tradução. Então ele registra esse ocorrido, né? Então esse é o primeiro personagem, depois a gente vai voltar a falar sobre ele. O segundo personagem é o próprio Assuero, que era um rei ali da Pérsia, ele é descendente do rei Ciro. Ele, no seu reinado, ele traz um grande apogeu para a Pérsia, porque ele vai construir uma cidade do zero, que é Persépolis, uma cidade linda, e ele reforma Suzã, onde é a capital, onde ele mora. Depois que ele reforma essa cidade e ele constrói outras, aparece ali uma espécie de esplendor do reinado dele. Então ele fica envaidecido por conta dessas construções, dessas obras que ele está fazendo, e resolve fazer uma grande festa e chamar todas as lideranças das províncias. Eram 126 ou 127 províncias que ele comandava. Então imagina um grupo de pessoas que viesse a corte de cada região, né? Então era um grupo muito grande de pessoas, e ele fez uma festa por longos dias. Mais para frente nessas festas acontece de que ele resolve agora também exibir para todas as pessoas ali naquela festa a sua rainha, a sua esposa, a Vasti, que era uma mulher linda, bela, formosa, como os textos bíblicos gostam de dizer. Mas acontece que a Vasti ela não queria se submeter a isso. Ela achou que aquilo não convinha para ela, ainda mais que todo mundo ali já estava muito bêbado, né? Ela achou que não era o ambiente que ela deveria estar. O rei, claro, fica muito irado com isso, e os seus imediatos, seus ministros, suas pessoas que fazem parte da sua corte, eles pensam o seguinte: se todas as mulheres no reino resolver agora se dar uma de Vasti, né? Se rebelar dessa forma, de desobedecer os seus maridos, isso vai criar um caos. E aí ele amava a Vasti, ainda que tivesse ficado irado com ela, e aí é quando ele então, ouvindo essas pessoas, resolve penalizar ela e acaba o casamento, né? E aí é que surge a questão, né, de ele ter que ir atrás de uma noiva. Uma coisa muito importante para você entender como é que mais tarde as coisas vão acontecer e por que a graça de Deus está no meio das coisas. O que seria normal naquela ocasião, quando vai buscar uma nova noiva para si, o que era normal era o rei ir atrás de outros reinos e casar com a filha de alguém muito poderoso, porque as alianças eram feitas através de casamentos, né? Quando ele fazia as alianças através de casamento, estabelecia uma certa paz entre ele e aquele reinado, ou aquela pessoa poderosa. Era assim que era feito esse casamento. Mas, no caso aqui especificamente, não é assim que é feito. Então,
O rei manda os eunucos ir atrás das mulheres mais belas do seu império. E aí é que vai surgir a figura de Esther, prima de Mardoqueu, Mordecai. Ela é uma mulher muito bonita, era uma judia, era uma pessoa pobre, mas é ela que é vista e encontra graça aos olhos dos eunucos e aos olhos também do rei. Mas ainda existe uma outra figura muito importante, antes de a gente falar mais de Mardoqueu e mais de Esther. Tem uma figura chamada Amã. Esse Amã, ele era uma espécie de primeiro-ministro, que era chamado de grão-vizir, na verdade, naquele período. Esse grão-vizir, Amã, ele era uma pessoa muito vaidosa. Ele era uma pessoa que gostava de pompas, ele gostava de bajulações, ele queria, por exemplo, que as pessoas se ajoelhassem diante dele. Então, quando ele foi elevado a primeiro-ministro, a grão-vizir, ele mandou fazer festas, ele mandou fazer procissões, e por onde ele passasse, todo mundo tinha que dobrar o joelho. No meio dessas procissões, por onde ele passava, tinha o Mordecai. E o Mordecai, por ser uma pessoa piedosa a Deus, temente somente a Deus, onde prestava adoração somente a Deus, que entendia que a glória de Deus não seria dada aos homens, ele não se ajoelhou. E por não se ajoelhar, ele criou uma inimizade muito grande com o Amã. O Amã não gostou dessa situação e soube que ele era judeu. Então daí começou a tramar contra os judeus. E ele teve uma oportunidade muito grande de fazer alguma coisa contra o Amã. Porque uma das lutas que o rei Xerxes, ou o rei Assuero, teve que enfrentar no seu período do seu império, do seu governo, foi uma luta, uma batalha contra os gregos. E ele perdeu, numa batalha lá específica, essa batalha contra os gregos. E aí o Amã criou o argumento de que, na verdade, isso foi culpa dos judeus. Isso aconteceu mais tarde na história da igreja também, né, quando queriam, né, um imperador romano queria queimar Roma, né, ou ele jogou as culpas nos cristãos e nos judeus ali também para queimar, né, e ele construir uma nova, né, Roma. Então foi isso que ele fez, né, o Amã ele acusou os judeus e aí ele conseguiu um decreto para que o povo da Pérsia pudesse, num certo dia específico, né, se voltar contra todos os judeus e matar todos os judeus. E entre eles, claro, o Amã queria ele mesmo colocar, né, o Mordecai, o Mardoqueu, na forca e ele mesmo ter o prazer de matar essa pessoa que ele ficou tão irado por conta de não ter se ajoelhado diante dele. Então essa é a trama. O drama que Israel está vivendo agora é esse. Eles são vítimas de uma espécie de antissemitismo, a gente ainda não pode chamar totalmente assim, nesse período, mas é isso que acontece naquele momento. Um ódio aos judeus é criado nessa situação. Amã, ele coordena através do poder dele, a Pérsia, para poder que todo persa, ou todas as pessoas que morassem perto de um judeu naquela ocasião, principalmente na cidade de Suzã, se voltasse contra o judeu e matasse os judeus, e ninguém ia ser culpado por esse homicídio, por essa morte, né? E aí a pergunta, onde é que está Deus agora para levar o povo dentro disso, né? Lembra que eu falei que algumas pessoas no passado já tinham voltado para Jerusalém. Essas pessoas no passado, quando voltaram para Jerusalém, cantaram alguns salmos que nós conhecemos como os salmos de romagem, que é aqueles salmos que falam da alegria de eles estarem voltando, de estarem retornando. 16 anos depois dessa ocasião também com Esther e Mordecai, mais outros grupos voltam, que aí você vai ter os relatos de Esdras e Neemias, desses grupos que estão voltando também. Esther está no meio desse período, do primeiro grupo que vai e desse segundo e terceiro grupo de Esdras e Neemias. Ela está lá no meio, ela e esse povo que está sofrendo a situação. E esse povo com certeza deve ter se perguntado, e agora? Onde está Deus para nos livrar de uma situação dessa? Ia ser exterminado os judeus de toda aquela região dentro dessa situação. E é agora que nós podemos ver a graça que intervém. Eu preferi usar o termo graça em vez de o Deus que intervém, como é título de um livro famoso do Frank Schaeffer, porque graça, quando Jesus usa ela no Sermão do Monte, ele amplia a graça. Ele amplia a atuação de Deus por meio dessa graça.
porque quando ele usa o termo graça, ele diz assim, que a graça de Deus se revela para justos e injustos. Né? Por isso que eu queria trabalhar com o termo graça que intervém, porque essa graça é que ela intervém em todos os momentos que Deus quer livrar e salvar o seu povo. E essa graça que intervém, às vezes, nem sempre ela é miraculosa. Né? Porque, por exemplo, a gente não acha que a chuva e o sol que vem sobre os justos e injustos, como Jesus fala, a gente acha que é miraculoso. É miraculoso, é a ação de Deus, é o sustento que Deus está dando ao mundo. Né? Todas as coisas acontecem porque Deus está sustentando. Isso já é o poder de Deus, isso já é graça, já é milagre de Deus. Mas nem sempre interpretamos como realmente um grande milagre assim. Então, a graça fica acontecendo e livrando o povo de Deus. E nesse momento, a graça começa a agir, ainda que nesse livro, que é o livro de Esther, não tem o nome de Deus. Agora, deixa eu também trazer uma explicação curiosa para você, é que o texto de Esther ele tem duas versões. Tem a mais conhecida, que é a que nós, como evangelicais, adotamos na nossa Bíblia, que vem da tradução grega, que é um texto mais resumido. Existe uma versão, grega não, hebraica, perdão, é uma versão hebraica, mas existe um texto mais amplo que é a versão grega dos Septuagintas. Quando a Bíblia foi traduzida para o grego, algumas pessoas daquele período conservavam na sua tradição outros textos e eles resolveram colocar esses outros textos junto com o texto de Esther. E é interessante que nesse texto ampliado, os estudiosos até chamam que esse texto ampliado de Esther é um texto mais religioso, porque traz o nome de Deus, traz orações de Mordecai, né? Traz o próprio rei escrevendo cartas a favor dos judeus e reconhecendo o poder do Deus dos judeus. É muito interessante esse outro texto. Mas o texto que chegou até nós, aquele que nós usamos, bem mais não tem o nome de Deus, mas Deus está presente. No texto que nós lemos fala muito bem sobre isso. Agora que Esther, ela conseguiu se tornar rainha, e nós entendemos que isso foi graça de Deus. Né? Como eu falei, o rei podia ter mandado trazer princesas de outros reinos para fazer essas alianças políticas com casamento. Mas ele adotou um outro jeito, e isso já a gente já vê providência de Deus. Deus agindo antes, Deus já entendendo o que era necessário mais tarde. Então Deus ele faz com que, em vez de ser princesa de outros reinos, ele busque no seu próprio reino uma mulher bonita e famosa para ser sua rainha. E dessas mulheres todas, que existia um harém ali também, né? Dessas mulheres todas, bonitas e formosas, a que encontrou graça ao coração do rei, foi justamente a pequena e pobre Esther. Vemos a graça de Deus agindo nisso. E agora que ela está como rainha, e agora que existe essa situação de angústia, de perigo iminente para o povo de Israel, o povo judeu que estava ali naquela região, é que Mordecai resolve conversar com a Esther. Só que tem um outro fator muito interessante que é mais providencial também, e isso traz até um tom um pouco hilário para toda a narrativa. Na providência de Deus, Deus resolveu dar um dia de tédio para o rei. E aí o rei resolve começar a ler os anais da história. E ao ler esses anais da história, o que ele vai achar? Aquele relato de que houve uma conspiração e de que um judeu descobriu a conspiração e revelou ao povo. Revelou a ele, no caso, revelou, né, aos seus ali. E aí o rei pergunta assim, o que foi que nós fizemos a favor dessa pessoa? Né? Que livrou-me da morte, que me tirou de uma situação de perigo. Aí o rei lembrou, porque os textos diziam também, que não foi feito nada. Aí ele chama o Amã. Olha só, aí é que a parte hilária da história. Quando ele chama o Amã, que é o primeiro-ministro, diz assim, Amã, o que você acha que eu deveria fazer a uma pessoa que eu estimo muito? Uma pessoa que merecia ganhar um grande prêmio, por um grande feito que foi feito. O Amã achou que era ele, né? Aí ele começou a dizer, olha, eu acho que o rei deveria dar uma grande festa, pegar o melhor cavalo, colocar essa pessoa sobre o cavalo e vestir o cara, né, a caráter, né, com roupas das melhores grifes, né, da época, com joias,
Então, assim, fazer aquela pompa, aquela festa, aquela coisa linda. E que essa pessoa passeie nas grandes avenidas da cidade e seja por todos, né, ovacionado, aplaudido, congratulado. Aí o rei diz assim, tá bom, é isso mesmo que nós vamos fazer. E você que vai gerenciar isso tudo, você que vai possibilitar isso tudo. Faça isso a Mordecai. É a parte, né, hilária dessa coisa toda, mas essa providencial de o rei ter lido o texto, trazido à memória a figura do Mordecai, porque a figura do Mordecai vai ser importante. Então, quando Mordecai pede para Esther fazer alguma coisa, já que ela agora é rainha, tinha uma coisa que a Esther, quando ela ouve essa primeira palavra do Mordecai, ela responde para ele o seguinte, olha, eu mesmo sendo rainha não tenho autoridade para entrar na Câmara do Rei, é só com hora marcada, só quando o rei decide que eu posso ir. Se eu entrar lá sem o convite, sem a marcar, eu posso ser morta. Aí é quando ele diz esse texto aqui, olha, se você acha que você e a sua casa vai sobreviver porque você está lá no palácio, entenda o seguinte, que de outro lugar pode surgir a salvação. E você, por egoísmo, por orgulho, não é? Por narcisismo, pensar só em você mesmo, é você que vai perecer. Então ela, né, ganha um certo ânimo assim, com essa palavra, até um pouco de temor também. E ela faz uma coisa muito importante, assim, eu vou fazer lá. Eu vou lá na Câmara do Rei, eu vou interceder a favor do meu povo diante do rei. Mas isso pode ser até fazer com que eu pereça, que eu seja morta por conta dos decretos reais. Mas peça ao povo que ore e que jejue. Durante 3 dias não come nem beba nada. Vamos interceder diante de Deus, vamos clamar diante de Deus, vamos nos humilhar diante de Deus, para que assim eu possa encontrar favor diante do rei. E aí o Mordecai vai e coordena todo o povo de Israel para fazer isso. E a Esther, né, ela pede a audiência com o rei, ela entra na Câmara do rei e o rei encontra favor diante dela, graça diante dela, né? Ele até estende o cetro para ela, né, como uma espécie de autorização para ela e para todas as pessoas de que ela poderia se aproximar. E ainda diz o seguinte, o que você quer? Se você me pedir, te dou metade do reino, né? Então ela entendeu que realmente ela tinha encontrado graça diante dele, que Deus estava intervindo nessa história toda e que ia ajudá-la. E aí então ela conta, na verdade ela diz assim, vamos fazer um banquete? Né? Eu quero fazer um banquete para você. Né? E chama o Amã junto. Né? E aí nesse banquete, com o Amã presente, ela vai revelar toda a trama do Amã, ela vai dizer que é judia e que o seu povo está correndo grande perigo de vida. E aí é quando o rei, agora que já sabia da história do Mordecai, já lembrava da história do Mordecai, tinha visto o livramento e a morte, né? Livramento da morte, que ele mesmo tinha corrido perigo de vida. E mais a situação agora, a sua rainha está sendo ameaçada com o seu povo, e aí não tem culpa nenhuma. Opa, voltou aí? Então, depois que o rei então sabe de tudo isso, ele vai agora revogar o decreto anterior e homologar um novo, invertendo toda a história. Se antes eram os persas que podiam matar livremente os judeus sem penalidade nenhuma, agora é os judeus que podem matar o persa que estava em conluio com Amã. E o próprio Amã também podia ser morto. E aí é que acontece realmente tudo isso. É lançado sortes, né? Vai ter até uma festa chamada Festa de Purim, ou Festa das Sortes, por conta do dia em que vai acontecer esse massacre, do livramento do povo de Israel, eliminando Naamã, eliminando todas as pessoas que eram ameaças para o judeu aqui no mundo. Então nós vemos a mão de Deus toda poderosa, a graça de Deus intervindo em Israel, intervindo no povo. O que nós aprendemos com essa história de Esther e do povo de Israel na Pérsia? Temos algumas coisas para aprender no momento que nós estamos vivendo. Nós não sabemos até quando vai as quarentenas. A gente não sabe até quando vai ter uma vacina disponível para toda a população.
Muitas pessoas já estão sofrendo as consequências da quarentena, né, que todos nós fomos submetidos. Pessoas que têm seus negócios na área da alimentação, por exemplo, e outros negócios também, já estão sofrendo com isso. Os boletos vão chegar. E as pessoas estão apreensivas do que fazer. Ainda ontem estava numa conversa com alguns colegas, por exemplo, que trabalham na área da educação, e a discussão era o seguinte, que como foi dado quarentena e as escolas fechadas, os pais dos alunos não iam pagar a mensalidade no tempo que fosse, né, ficar fechada a escola. E a angústia dessa pessoa com quem eu estava conversando aí é o que nós vamos fazer com nossos professores, porque se a gente não vai ter recebidos, não tem como pagar também esses profissionais. Então, de fato, seja esse tipo de situação, seja qualquer outro tipo de situação que nós venhamos a passar, não sei qual é o tipo de angústia que você vai passar, o tipo de aflição que você vai passar nesses dias que nós estamos todos vivendo essas quarentenas, esses isolamentos sociais, meio que presos em nossas casas. Eu não sei, você sabe, você com certeza já está prevendo alguns prejuízos pessoais, familiares, comerciais nesse período. Mas a história de Esther, a história de Israel dentro desse período nos ensina 3 coisas muito importantes. Primeiro é a confiança total no Senhor, confiando nessa graça de Deus, confiando no poder de Deus, confiando de que o Senhor é por nós. Essa é a primeira coisa que nós temos que aprender. Mardoqueu, ele sabia muito bem disso, ele confiava inteiramente nisso. Por isso que ele disse para Esther, olha, se não for por você, por outro lugar, haverá um livramento, haverá salvação. Porque ele entendia que Deus não abandona o seu povo. Deus não vai te abandonar, tenha fé, tenha certeza disso. Mas a segunda coisa importante que você tem que aprender com essa história também, é que é momento de orar, é momento de jejuar. É momento de nós estarmos, já que estamos isolados, já que estamos nas nossas casas, é momento de aumentar a nossa busca ao nosso Deus. É o momento de a gente realmente se consagrar diante de Deus. Pelas nossas vidas pessoais, para que a nossa espiritualidade se aprofunde mais, a gente tenha mais intimidade com Deus. Uma pergunta que só você pode responder, mas eu posso perguntar, é quanto tempo você não tem realmente se dedicado um tempo de qualidade na presença de Deus em oração? Suas orações têm sido rasteiras, rápidas, você tem que dormir às vezes sem orar, não sei, eu não quero julgar ninguém, mas quem sabe agora é o momento de você se consagrar mais ao Senhor, passar mais tempo de qualidade na presença de Deus, em oração, em jejum, em consagração pessoal, para você mesmo aumentar a sua intimidade com Deus, para a sua própria vida espiritual melhorar nesse período. Então essa é a segunda coisa muito importante, um momento de oração, de jejum, de consagração. Terceira coisa que, ligado a essa que eu gostaria de sugerir para você, é que enquanto estivermos em quarentena, e isso depois vira um hábito, para que mesmo quando acabar as quarentenas, você continue fazendo, devocional diária. Diariamente, se coloque na presença de Deus. Diariamente, leia a palavra de Deus. Medite nela dia e noite. Lembra do Salmo 1? Aquele salmo que fala do homem bem-aventurado? O homem bem-aventurado é aquele que medita dia e noite nas Sagradas Escrituras. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, aquele homem do Salmo 1, ele é como uma árvore frutífera, que dá o fruto na estação própria. As suas folhas nunca secam e nem caem, porque eles estão ali como se fosse uma árvore no ribeiro. O ribeiro é o rio da água viva que é Jesus Cristo. A devocional diária é nos colocar como uma árvore do lado de um ribeiro, do lado de Jesus Cristo, o rio da água viva, que faz com que nós sejamos frutíferos, que nós sejamos produtivos, que ainda que as coisas ao nosso redor não estejam bem, nós vamos estar bem sempre. Então, o devocional diário é muito importante. Você tem recursos de internet, se você não sabe praticar uma devocional, na internet tem muitas propostas muito boas de devocionais. A LPC, por exemplo, ela disponibiliza cada dia online para você fazer seu devocional diário.
Tem o YouTube, tem lá muitas pregações, muitas devocionais que você pode fazer. E o melhor texto para o devocional é a própria Bíblia, a própria Sagradas Escrituras, né? De repente você podia fazer aí uma maratona de leitura bíblica, em vez de fazer uma maratona de assistir Netflix, né? Nada contra a Netflix, nem a maratona de série, pode fazer, mas reserve mais tempo para a leitura das Sagradas Escrituras. Conheça mais esse texto sagrado. Eu gostaria de terminar até com um testemunho pessoal. Eu sempre que leio as Sagradas Escrituras, a minha fé aumenta, né? Porque eu fico vendo a ação de Deus ao longo da história, eu fico vendo os textos que me alimentam, porque a palavra de Deus ele é pão da vida também, então ele alimenta mesmo. Então eu sempre me levanto de uma leitura das Sagradas Escrituras com mais fé em Deus. E aí eu conheço cada vez mais Ele, e quanto mais eu conheço Ele, aumenta a minha confiança em Deus. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, a paz que nós precisamos, a confiança que nós precisamos nesse momento, ela só vai acontecer quando nos aproximamos mais de Deus. E aí nós vamos ver os milagres de Deus acontecendo e se manifestando. Talvez não sejam milagres sobrenaturais, mas a graça de Deus, quando o sol nascer, a graça vai estar se renovando sobre você, sobre minha vida, sobre nossas vidas, e nós vamos estar sendo abençoados. Então essa é a mensagem que nós queríamos compartilhar com você, para que você entendesse que a graça de Deus conduz o desenrolar da história para a salvação de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Pois entenda que a graça é que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Na próxima mensagem nós vamos pensar, por exemplo, sobre o sentido disso tudo, o que nós podemos aprender. Mas hoje o que nós precisamos aprender é confiar em Deus, nos consagrar de Deus e fazer devocional diário. Esse momento que nós estamos vivendo é propício para isso. Confiar mais em Deus, se consagrar e ter um hábito de devocional diário. Deus abençoe a sua vida. Você queria deixar alguma mensagem? Eu gostaria, né, de agradecer a oportunidade de poder estar aqui. Sei que o mais importante é a gente ficar em casa, né, resguardando a família. Eu moro pertinho, a gente está aqui com todos os devidos cuidados. Isso. E acredito que se fosse uma coisa mais grave, provavelmente cada um estaria da sua casa. Com certeza. E a gente vai até buscar outros recursos para talvez fazer até dessa forma também, né? A gente não quer se expor ao perigo, assim como nós queremos não expor você também. Então, se você gostou, depois compartilha com seus amigos do Facebook, né? Dê uma palavra de incentivo para a gente e esteja orando também por nossas vidas. Que Deus abençoe você, tenha uma excelente semana e continue acompanhando aquilo que nós vamos estar jogando aí, né, para abençoar a sua vida. Deus abençoe. Vamos fazer a oração, né, com a benção, né? Nada mais propício, né? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado por a vida das pessoas que, através desses recursos virtuais, puderam estar conosco nessa nossa meditação, nesse pequeno culto, Senhor, aqui que nós realizamos. Muito obrigado por essas vidas. Sim. Queremos, ó Deus, num momento tão importante que nós estamos vivendo agora, de angústia para muitas pessoas, interceder, Senhor, em prol de todo mundo, tanto dos justos como dos injustos. Que essa graça se revele sobre todos. Te peço, Deus, em primeiro lugar, cura para aqueles que já, Senhor, contraíram o Covid-19, Pai. Em nome de Jesus, cura essas pessoas, Deus. Livra elas da morte, ó Pai, em nome de Jesus. Também quero interceder, Senhor, para que na sabedoria que Tu concede aos homens de ciência, eles descubram o quanto antes possível, façam testes e possam disponibilizar, Senhor, vacinas contra esse mal, Pai. Em nome de Jesus, possibilita isso, ó Deus. E quero pedir, ó Deus, em terceiro lugar, o livramento, Senhor, para todos nós. Para nós aqui, para os nossos amigos que nos ouvem e para toda a Tua igreja, para todas as pessoas do mundo, Senhor. Que essas fatalidades, essas letalidades que já estão acontecendo em grandes números, elas cessem, ó Deus. Nos livra, Pai, desse grande mal, para que a nossa vida volte à normalidade. Mas volte a uma normalidade, Senhor, já como fruto desse momento que nós estamos vivendo. Um fruto, Deus, onde nós buscamos mais confiar em Ti. Frutos, ó Deus, de uma vida, Senhor, devocional diária. Fruto, ó Deus, de estar consagrando
as nossas vidas diariamente a Ti, Senhor. Que a gente não perca esses hábitos, ó Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, ó Deus, não só pelos enfermos também, ó Deus do coronavírus, mas também peço pelos meus irmãos que estão com outros tipos de enfermidades e doenças. Que a Tua mão poderosa se estenda a essas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus. Aqueles meus irmãos, ó Deus, que estão com receio, com medo, ó Deus, de perder os seus empregos por conta dessa crise financeira que já começou, ó Pai. Dá, Senhor, paz a esses irmãos. E, Senhor, não deixe que essas pessoas percam seus empregos, ó Deus, em nome de Jesus. Faz, ó Deus, que essas pessoas consigam, ó Pai, se manterem no emprego, em nome de Jesus, ó Deus. Faz com que a economia depois, ó Deus, ela se recupere, para que assim, ó Deus, não só esses meus irmãos não percam seus postos de trabalho, mas outros consigam também novos postos e consigam novas portas de emprego também, Pai, em nome de Jesus. Seja abençoando a vida do Jonatas, ó Deus, que esteve conosco, da sua família, Pai, guarda a vida deles, ó Deus, em nome de Jesus. Assim, ó Deus, nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça e a Tua consolação, Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.